Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante polêmico. Eu sou a Vênus, a gente tá aqui no nosso podcast, episódio número 2. Ainda não tem o nome pro podcast, mas tudo bem, vamos dar sequência mesmo assim. Quando ser gratiluz, quando a busca constante pela iluminação vira uma castração da sua pessoa, vira uma limitação, uma prisão invisível da qual a gente se coloca. E eu já passei muito por isso e, gente, foi tipo assim, alguns meses atrás que eu percebi que esse não era o caminho. Então, para todo mundo que gosta de assunto de espiritualidade, autodesenvolvimento, expansão da consciência, sempre eles falam o quanto é importante que você seja grato e o quão é importante que você vibre alto o tempo todo, na luz, não para a igreja, não deseje mal para o outro. E até aí tudo certo. Porém, muitas das vezes, se a gente não consegue compreender, a gente acaba se colocando em cenários onde esse tipo de comportamento põe a gente em risco. Então, onde pessoas podem, fazer coisas contra a gente e ao invés da gente se posicionar, se defender ou falar algo para aquela pessoa, a gente acaba deixando de lado, porque não, eu não posso fazer algo ruim contra o meu próximo, eu não posso revidar, eu não posso emanar essa energia densa. E sempre aquela questão do perdão, eu tenho que perdoar o próximo, eu tenho que... Então, gente, muitas das vezes, isso é só mais uma forma da espiritualidade, né? Não da espiritualidade em si, mas em nome da espiritualidade para te limitar. Por quê? Primeiro, a gente vive no mundo dual. Então, aqui, a gente vive, sim, sempre na percepção de vibrações positivas, vibrações negativas, coisas boas que acontecem, coisas negativas que acontecem. Então, exigir que você esteja bem 100% do tempo, que você sempre seja grato, que você sempre deseje o bem para o próximo, é uma forma de quando você simplesmente ser humano, fazer você se sentir mal. Porque é natural do ser humano altos e baixos. E é aí que a gente vai olhar também para a natureza por fora. Que eu já falei no episódio anterior para vocês, o quanto eu gosto de usar, o que eu vejo lá fora como um olhar para dentro. Então, vamos lá. A lua, ela tem várias fases. Então, ela tem o seu auge, que é a lua cheia, mas ela também vai passando por todas as outras fases dela. O mar, ele tem a maré alta, ele tem a maré baixa... Ele tem momentos que está agitado, o mar tem até momentos que pode destruir cidades, entende? Então o mar também tem suas fases. Como tudo na vida, a gente tem o sol que vem de dia e depois vem a lua. Então por que nós seres humanos, que estamos no mundo de dualidade, e que hoje cada vez mais situações estão acontecendo, muita sujeira vindo à tona e a gente totalmente conectado o tempo todo... Então, seja TV, seja rádio, seja redes sociais, o fato da gente estar conectado o tempo todo faz com que a gente tenha acesso a muita informação do que está acontecendo no mundo. Então, por que nós, seres humanos, deveríamos só ficar em vibração alta o tempo todo? E a gente acaba negando uma parte nossa que é a sombra. Porque a sombra é justamente tudo aquilo que você não elabora. Então, todo sentimento que você tem, que você não elabora, que você não reflete sobre aquilo, que você não olha para aquilo, ele é jogado para a sombra. Então, o fato de sempre estarem nessa constante de você precisa vibrar alto, você precisa sempre ser grato, faz com que você crie mais sombra, porque você não tá olhando necessariamente para aquilo que te incomoda. E aqui, gente, eu falo, assim, de uma experiência pessoal também, porque eu estudo esses assuntos há 6 anos. E ao longo desse tempo eu já passei por muitos e muitos episódios de coisas acontecerem comigo. E ao invés de eu me posicionar, de eu me permitir ter raiva daquela situação, eu falava, não, eu não posso ter raiva, eu preciso estar bem, eu preciso emanar sempre luz e amor para o meu próximo. Mas outra coisa que eu vou contar para vocês. Muitas das vezes, você vai ser mais contribuição para o próximo, devolvendo aquilo que ele te fez, do que sendo só luz e amor. Porque a gente vive num mundo que tem aquele ditado, pelo amor ou pela dor. Então, muitas pessoas, elas vão crescer mais recebendo aquilo que elas estão, enviando. Então, aqui eu não falo pra você ser uma pessoa ruim, pra você causar. Eu estou falando principalmente sobre uma questão de defesa. Então, quando alguém invade seu espaço pessoal, quando alguém tá em cima de você, então, muitas das vezes, você ser essa energia reativa também vai fazer com que as pessoas recebam ali uma contribuição. Porque, pelo menos comigo, tá? Tudo que me acontece, pode ser que ali na hora eu fique com raiva, mas conforme o tempo passa, eu vou refletir sobre aquilo.
Então, vou até contar um caso pessoal pra vocês que me aconteceu esse mês. Aliás, mês passado, porque a gente já tá em agosto. Bom, eu me envolvi em um acidente de trânsito. Eu tava na BR com meu namorado, a gente tava indo pra um evento e de repente o carro de trás fez uma ultrapassagem, mas ao invés dele simplesmente entrar pra pista e continuar reto, ele bateu na lateral do nosso carro. Ok. Esse carro ele não queria parar, né? Ou seja, ele começou a dar fuga. E aí, meu bem, a gente foi atrás desse carro, buzinando, falou assim, não vai ficar por isso não. Ok. Conseguimos parar o carro e nisso que para o carro começou uma discussão. Por quê? No carro da frente que bateu no nosso, era um casal. Então, era um casal de pessoas mais velhas do que eu e do que o meu namorado. E eles estavam o quê? Bêbados. Super bêbados. E tinham causado um acidente de trânsito. Entretanto, ele estava a todo custo querendo justificar o que foi que aconteceu, ao invés de simplesmente falar, errei, vamos ver o que dá para fazer, vamos pagar aqui o que foi feito de estrago no seu carro. Não, eles queriam a todo momento estarem na razão. Então, foi discussão atrás de discussão. E aí, o que aconteceu? A mulher do casal, né, ela estava muito alterada. Então, o que aconteceu? Ela foi pra cima do meu namorado, empurrando ele. E naquele momento eu já fiquei muito brava, porque, né, meu namorado não vai revidar, ele não vai fazer nada. Mas naquele momento eu já fiquei em cima dela, né, eu falei, peraí, também não é bem assim. E nisso, o que aconteceu? Ela me empurrou com força. Nisso que ela me empurrou com força, eu sendo ser humano, não tendo sangue de barata, virei e, né, soquei a cara dela. 2 vezes, gente, nada demais, assim, coisas leves. E naquele momento ela parou. E eu fiquei me sentindo mal depois, porque eu pensei, cara, não foi uma reação talvez proporcional. Ela me empurrou com força. Não foi leve, não, me empurrou com força. Mas ela tinha posto a mão no meu namorado. Ela colocou a mão em mim. E naquele momento que ela levou um soco, ela se assustou e parou. Mas depois ela veio querer falar assim, é porque você me socou. Só que, gente, eu falei pra ela, meu bem, você não pode achar que você vai bater, né, pôr a mão em alguém e a pessoa não vai revidar. Então, gente, depois eu fiquei pensando, né? Não gostei disso, tipo, achei que realmente foi uma reação muito a mais, mas também foi reflexo. E eu fiquei pensando, cara, às vezes é necessário uma pessoa vir te dar um soco na cara pra você refletir sobre algumas coisas na sua vida, porque você quer sair dirigindo bêbada, você quer arrumar briga com pessoas na rua que você nem sabe quem são, nem sabe se a pessoa pode revidar, como aconteceu com ela. Então, às vezes, é necessário algo assim, algo extremo, algo que machuca, pra pessoa, né, olhar e falar assim, nossa, pode ser que o jeito que eu tô levando a minha vida aqui não tá legal, pode ser que o que eu tô fazendo aqui não tá sendo bacana, então eu vou reolhar. Então, isso que eu fiquei pensando, sabe, às vezes a vida usa de artifícios, assim, graves, né, pra poder fazer você refletir, coisas que ser gratiluz naquele momento não funcionaria. Então, e se ela tivesse me empurrado e eu não tivesse feito nada? Será que ela ia refletir sobre isso? Será que ela ia crescer ainda mais pra cima de mim? Então, você tá no ramo da espiritualidade, não é sobre você deixar as pessoas passarem por cima de você. Nem sobre ficar se apequenando para que você não cause ali uma reação. E muitas das vezes a gente também foi ensinado sobre o karma. Ah, porque o karma... Se você faz algo, você gera karma. Existe uma diferença muito grande entre você ocasionar algo com outra pessoa, então você ser a primeira a dar esse passo, e entre você devolver para a pessoa algo que foi feito. Então, um desconforto, um abuso, uma invasão do seu espaço. Então, existe uma diferença muito grande. E quando essa ficha caiu para mim, quando eu percebi que eu podia me permitir sentir raiva sim de pessoas que não estavam sendo legais comigo, que eu podia sim me posicionar espiritualmente e fazer algo, uma intenção de volta para aquela pessoa, porque a vida é assim, tudo está a favor da luz. Então até mesmo aquilo que é podre, sujo, negativo está a favor da luz. Então até mesmo um soco na cara às vezes está a favor da luz, da evolução daquela pessoa. Então às vezes a gente tem que realmente se posicionar e não deixar com que ser sempre luz, ser sempre amor fosse aquilo que tem que ser a maior parte do tempo. A gente tem que ser, sim, seres mais elevados, cada vez mais ir elevando a nossa vibração, mas também saber se posicionar diante de determinadas coisas, porque isso também é poder. Isso também é poder. Porque, gente, para pensar, a espiritualidade é majoritariamente de quem? Da mulher. Então, muitas das vezes, talvez esse excesso de seja amor, seja luz, seja condescendente,
é para que nós, né, realmente exista ali uma limitação de início. Então, para que a gente nunca responda aos atos abusivos que nos acontecem. Então, sim, é um tema muito forte que eu tô trazendo aqui hoje, mas ao mesmo tempo eu sinto essa energia, eu sinto que a gente precisa compartilhar sobre isso. Então, eu descobri esse ano que o poder, ele não tá em recusar partes suas, em não olhar para você. O poder, ele está justamente em você olhar até mesmo para sua sombra e usar a sua sombra ao seu favor. Então, olhar para aquilo que hoje está te incomodando e falar o que tem aqui, que informação que tem aqui, que consciência tem aqui. Será que o meu corpo está me avisando sobre essa pessoa? Será que o meu corpo está me avisando sobre essa casa que não é para eu alugar, não é para eu comprar, sobre esse carro? Então, a gente dá mais voz para as sensações que nos aparecem. Estarmos inconscientes, presentes para entender tudo aquilo que vem até nós. E principalmente saber se posicionar, porque o poder, ele está em você se conhecer, em você também trazer sempre a energia compatível com o que aquele momento pede. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que tenha ajudado você. Já me segue para mais. Tô postando aqui no meu canal Vênus Ilumina, porque meu canal do Vênus Tarô eu não tenho mais acesso. Mas me sigam. Tanto aqui no Vênus Ilumina, TikTok, Instagram, quanto também lá no Vênus Tarô. Faço terapia de barras de Axis, facelift energético, consultas de tarô. Então me procurem nos contatos que estão aqui na descrição. E o que você achou desse tema? Vai comentando aqui pra mim também. E é isso, gente. Acabou.